Queridos irmãos, boa noite. É um privilégio poder estar aqui com os irmãos, participando dessa conferência, com muito temor, tremor e reverência ao nosso Deus. Nós estamos aqui. Fiquei muito feliz com o convite do pastor Daniel e saber que não ia ter só membros de Igreja Batista Reformada, como também pastores. E eu entendo, queridos, se você é pastor, eu entendo a importância que é sentar um pouco para poder ouvir. A gente está no púlpito sempre, mas é muito importante a gente sentar para ouvir. Que o Senhor Jesus, ele possa falar nessa noite ao nosso coração. Peço que os irmãos orem comigo. Como diz Paul Washer, não só balance a cabeça, mas oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de ler as Escrituras, de ouvir as Escrituras, mas que possamos, Senhor, não só ler e não só ouvir, mas guardá-la no nosso coração. Esse foi o exemplo do salmista, para não pecar contra ti. Nos dê esse temor, Senhor, da tua palavra, que ela não fique só aqui nas paredes da igreja, ou gravada no Instagram ou no YouTube, mas que permaneça em nós, que possamos levar a tua santa e fiel palavra, com reverência a ti, ó Deus. Nos dê graça, nos dando entendimento e discernimento da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abramos as nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 7, por favor. Diante de muitas igrejas hoje, a gente vê vários tipos de trabalhos. Igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas reformadas. Mas uma coisa nos preocupa quando a gente olha para as igrejas. Pastores pregando para ossos secos. Não quer dizer que quando uma igreja está cheia ou com várias pessoas no culto solene, quer dizer que todos ali são salvos. Ezequiel 37, na minha opinião, é o principal capítulo das Escrituras que expõe a depravação total do ser humano. Leamos o texto. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize para esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vocês o espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, a nossa esperança
Perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a sepultura de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês, e o fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Queridos, vamos observar aqui. O povo de Israel foi exilado pela Babilônia. Perderam ali o templo, não tinham rei, estavam esperançosos. Assim é o ser humano. Por isso que eu escolhi o título dessa exposição como Não Há Esperança no Homem. Observe, por exemplo, os 2 primeiros versículos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel está dizendo que a mão do Senhor foi sobre ele, estava sobre ele. E ele foi levado a um lugar, não a um jardim de flores, não a uma igreja lotada. Não foi pastos verdejantes. Ezequiel é levado a um cemitério de mortos, meus irmãos. Você entende a nossa responsabilidade de quem prega? O pastor que prega, ele está pregando para pessoas que são eleitas e não eleitos, salvos e não salvos. A situação aqui de Ezequiel é como se nós estivéssemos em um cemitério, pregando para mortos. E diz aqui, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Não era apenas um, estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles. Essa é a situação de muitas igrejas em muitos lugares. Você bate no peito e diz que é reformado? Tá, e daí? Você bate no peito e diz que fez um seminário? Tá, e daí? Que você é mestrado em teologia, doutorado em teologia, pós-doutorado? Tá, e daí? Essa é a sua credencial para entrar no reino de Deus? Isso não quer dizer nada, meu querido irmão. A maioria das pessoas que, com todo respeito, eu digo isso porque eu sei que está ao vivo, mas muitos reformados que chegou na nossa igreja para visitar, eu comentei depois, a maioria dos que foram visitar são orgulhosos, acha que sabe alguma coisa e que são alguma coisa. E a primeira característica do salvo é a humildade. A primeira característica do salvo é reconhecer de onde Deus o tirou. Essa é a visão de Ezequiel. Essa é a visão do profeta. O Senhor leva ele, e isso era para acontecer conosco. O pastor ele faz o culto no domingo, seja pela manhã ou à noite, o culto solene principal da igreja dele. E às vezes acaba o culto e o pastor vai para casa feliz porque a igreja ficou cheia. Porque aquele irmão veio visitar. Foi convidado de um diácono, de um presbítero e ele foi. Mas o pastor não conhece a parte interna daquela pessoa. E esse é o perigo do pastor não enxergar o que é a depravação total. Não quer dizer que a pessoa está na igreja, foi salva. Spurgeon um dia disse, você pode pegar um morto, você pode maquiar um morto, você pode vestir um morto, você pode colocá-lo na cadeira da sua igreja para ele sentar e assistir o culto, mas ele continua morto. Você maquiou, você fez todo o seu trabalho. E talvez você tenha feito até mais do que o seu trabalho. E sabe o que é que nos frustra? Que a gente não vê o resultado esperado. Mas eu tenho algo para dizer para você hoje. Não está, nunca esteve nas suas mãos, pastor. Não coloque em você um fardo que Deus não te deu. Observe o que diz. Ele me fez andar ao redor deles. Ezequiel anda no meio daquele vale.
Tente imaginar a cena. Eu costumo, quando eu leio as escrituras, eu procuro imaginar como um teatro. Eu quero me colocar dentro da história e tentar imaginar Ezequiel andando. Se a gente fica triste com um irmão nosso que se afasta, imagina Ezequiel ver um vale. É um vale, meu querido irmão, de ossos secos. E ele diz, eu pude ver. Ele viu, eu pude ver que eram muito numerosos, incontáveis, na superfície do vale. Não estava enterrado, estava na superfície. E estavam sequíssimos. Estavam ali há muito tempo, sequíssimos. Não tinha sangue, não tinha carne. O arminiano, ele diz, eu posso ir a Deus. Por favor, me responda como? Qual a possibilidade? Como que você pode dar um primeiro passo? Porque Ezequiel não vê nenhum desses ossos aqui ficando de pé sozinho. Ninguém pode se auto-regenerar só. Se você nasceu em um berço calvinista, glória a Deus por isso. Você cresceu numa igreja reformada, glória a Deus por isso. Mas, querido irmão, depois, se você quiser, eu até conversei um pouco agora com o pastor Marcos Paixão, a gente pode conversar pessoalmente para você me conhecer direitinho. Eu sei o que é vir de berço neopentecostal, querido. Então eu entendo o que é ser depravado de verdade. Eu entendo o que é você ler a Bíblia e não enxergar a Bíblia. Eu entendo o que é você orar e não ter noção de com quem você está falando. Você sabe o que eu achei lindo aqui agora? Quando a gente estava louvando ao Senhor, cantando Se Eu Amo a Mensagem da Cruz. Na minha opinião, foi isso aí que Benjamin Kitt defendeu. Isso é o canto congregacional. Daqui a pouco vai começar a Copa e você vai ver como é que os jogadores estarão cantando. E tem irmãos que se dizem reformados, vêm para a igreja e na hora do louvor ficam calados, mesmo conhecendo as escrituras. E bate no peito dizendo, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Você não é nada diante de Deus. Você não é absolutamente nada diante de Deus. E enquanto você não entender isso, você não vai entender a grandiosidade da graça. Porque eu só entendo o quão grande é a graça quando primeiro eu entendo como eu estava perdido. E eu estava perdido. Totalmente perdido. Totalmente cego. Totalmente surdo. E aqui a gente entende que não há possibilidade alguma do homem dar o primeiro passo. Antes da gente continuar ainda, Ezequiel, eu quero que você vá para João capítulo 6. Versículo 44. João 6,44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Bom, a gente tem que observar isso aqui. Há um problema aqui que impede o homem de vir a Cristo. Bom, quem está falando aqui não sou eu. Olha o que essa escritura diz. Ninguém, absolutamente ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E aí a gente pensa o seguinte: o defeito do ser humano é físico? Não. Porque ele tem pernas e ele consegue ir até a igreja. O defeito do ser humano é visual? Não, porque ele pode enxergar e ler as escrituras. Entenda, qualquer ser humano pode ler a Bíblia como ler o livro do Harry Potter. Qualquer pessoa pode chegar até a igreja, andar até a igreja, como ela pode ir no shopping. E ela pode orar? Sim, ela pode orar. Como qualquer pessoa crê em qualquer Deus, com D minúsculo. Ela pode reconhecer quem é Jesus Cristo, entender quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus enviado por Deus? Sim, ela pode. Mas o problema é que ela não quer.
Não tem como você pegar um lobo e fazê-lo comer comida de ovelha. O lobo tem orelhas e tem patas. Ele pode ouvir o pastor da ovelha. Ele pode até caminhar porque o pastor da ovelha mandou. Mas ele não vai comer. Porque o problema do homem não é físico. O problema do homem é a sua natureza. A natureza dele é caída. Então ele pode sim cantar hinos na igreja, ele pode ler as escrituras, ele pode até orar, mas ele não quer. O pastor Daniel até falou ontem lá na nossa igreja. Jonas não queria pregar para Nínive, porque ele sabia que Deus é bom. Sabe por que o mundo odeia Deus? Porque Deus é bom. Porque Deus é misericordioso. E nem todos querem esse Deus. Um dia, em uma ilustração, Paul Washer deu que se Jesus Cristo chegasse até os portões do inferno, abrisse os portões do inferno e dissesse assim: venham, eu quero lhe dar uma segunda chance. Venham para mim. Venham agora. E ele disse que muitos iam olhar, ia correr para os portões, ia fechar os portões e dizer assim: saia daqui porque nós não queremos você. O ser humano não quer Deus. O mundo não quer Deus. E muitas pessoas estão na igreja brincando com esse Deus. Mas a sua realidade é exatamente isso aqui. Ossos sequíssimos. E nós não podemos fazer nada, a não ser fazer aquilo que Ezequiel fez. Paul Washer chegou a dizer: o maior problema do homem não é que ele está doente, é que ele está morto. Ossos secos não precisam de remédio, precisam de ressurreição. Spurgeon, ele disse: a graça não melhora cadáveres espirituais, ela ressuscita. E R.C. Sproul, ele disse: homens mortos não escolhem ressuscitar. Vamos voltar para Ezequiel. No versículo 3 ele diz: então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Se coloque agora no lugar de Ezequiel, o que você responderia? O que esses pastores e falsos pastores estão respondendo? Não, eu posso dar um jeito. Eu posso fazer uma concentração aqui na igreja, algo para trazer pessoas. Eu posso fazer campanhas, não é isso que o falso evangelho faz? Eu dou um jeito. É o pastor dizendo para Deus: aprenda comigo, porque eu sei como encher uma igreja. Encher a igreja de ossos secos, porque quem está pregando é o principal dos ossos secos. Se o pastor não foi regenerado, imagina as pessoas às quais ele pregam. Você sabe por que as pessoas não querem frequentar igrejas reformadas? Porque pastor reformado não tem medo de falar a verdade. Não temos tempo para mimimi. Não temos tempo para brincar, porque o inferno é real. É uma realidade, meus irmãos. Você acreditando ou não. E vai para lá quem acredita ou não. O inferno é tão real quanto o céu é real. Quanto a salvação é real. E nós não podemos ter tempo para pegar 1 hora de culto ou 1 hora e meia e brincar no púlpito. O púlpito não precisa de palhaços, de entretenimento, de ajuda gospel. Precisa de pastores que preguem a verdade. Pastores que olhem na cara e não tenham medo daquela pessoa nunca mais pisar na igreja dele. Porque João Batista não tinha medo de pregar. Cristo não teve medo de pregar. Pedro não teve medo de pregar. E hoje tem pastores aceitando mudança na igreja. Porque tal irmão diz: se o senhor não fizer isso, eu saio daqui. Que vá embora. Mas não mude a igreja por conta de ninguém. Observe. Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Aquele é o cenário que Ezequiel olha. E quem está perguntando para ele é o próprio Deus. A sua igreja, pastor, ela pode reviver na sua força?
A sua igreja que você prega, ela pode reviver porque você está no seminário? Deixa eu te perguntar uma coisa. O quanto você ora? Quer ver uma pessoa que te conhece muito bem, pastor? A tua esposa. Tem gente que na igreja te admira demais como homem de Deus, mas ela é a melhor pessoa para falar de você. Quem é você em casa? Você é um homem de oração? Ou você só é um homem que sabe pregar a Bíblia? Você é um homem piedoso? Você é um homem que seu filho, sua filha lhe respeita e diz assim: pai, eu quero orar como o Senhor ora. O que define um pastor não é o quanto ele estudou, é a intimidade que ele tem com Deus quando ninguém vê. Ezequiel aqui está sozinho, não tem ninguém do lado dele, a não ser ossos secos. E sabe o que é interessante? Nitidamente ele consegue ouvir a voz de Deus. Talvez, pastor, você nunca mais ouviu a voz de Deus. Você colocou sua vida no automático. E está tentando crescer a sua igreja na força do seu braço. Você vai se frustrar. Olha o que diz. Respondi. Ele poderia dizer sim, poderia dizer não. Mas ele diz: Senhor Deus, tu sabe. Está no teu poder. Está no teu controle. Eu não tenho nenhum. Eu apenas estou vendo e ouvindo, mas o Senhor sabe. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, não a de Ezequiel, mas a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o espírito e vocês viverão. Veja que tudo aqui é um ato monergista, é Deus que faz. É Ele quem dá ordem, é Ele quem opera. Irmãos, a mesma Bíblia que diz que os céus proclamam a tua glória e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos, são os primeiros pregadores. O céu prega, o sol prega, a lua prega a glória de Deus. Mas a Bíblia também vai dizer: diz o insensato no seu coração, não há Deus. O homem não quer, por mais que tenha todas as provas, por mais que ele veja. O insensato diz: não há Deus. Se você observar lá em Gênesis, depois que Caim comete que ele mata Abel, a Bíblia vai dizer que ele sai da presença do Senhor. E sabe o que é interessante? Quando você olha a história de Caim, a vida dele, humanamente falando, vai prosperar. Ele segue a vida dele e em nenhum momento ele sente falta de ouvir a voz de Deus. Ele vai embora para uma terra habitada. E ele vai para lá. E ele não quer reconciliação, porque o homem não quer. Quando a gente fala assim, contra os arminianos, que eles dizem: eu tenho que dar um passo, e nós falamos que se Deus não for, ele não vem. Então muitos dizem o seguinte: então quer dizer que Deus ele tem que pegar no cabelo da pessoa e sair arrastando ela a pulso para levar até ele? Bom, eu não creio nisso. Eu não creio que Deus pegou no meu cabelo e me puxou para ele. Mas eu creio que o amor dele me puxou, me constrangeu. Querido irmão, nós, como pastores, somos como médico. E o Espírito Santo, ele também age como médico. A melhor forma de um médico ajudar uma pessoa é dizer na cara dela o problema dela, a doença que ela tem. Se uma pessoa vai com câncer em um médico e ele esconde dela que ela tem um câncer, ele não está sendo um bom médico. Mas quando ele diz o que ela tem e o que ela precisa fazer, aí sim ele está sendo um bom médico. E eu entendo que o Espírito Santo ele age na vida da pessoa, não forçando ela, puxando ela pelo cabelo para vir até Cristo. Mas eu entendo que o Espírito Santo chega na pessoa
e mostra o quão perdida ela está. Eu não sei se você já fez uma besteira muito grande na sua vida. Talvez sozinho, ninguém viu. E como foi o seu desespero para se livrar daquele problema? Pedindo ajuda a um e a outro para tentar cobrir aquilo que você fez. Quando o Espírito Santo nos mostra o quão perdido estamos, entramos em desespero. Porque queremos sair daquela situação. Entendemos? Eu pequei, eu errei, estou perdido. Eu vou para o inferno. Não há salvação para mim. E o Espírito Santo, ele nos mostra que há sim. Que um morreu para pecadores. E o nome dele é Jesus, o Filho de Deus. Ele veio e ele morreu por pecadores como eu, como você, um dia que estava desesperado, tentando encontrar uma luz no fim do túnel, como muitos dizem. E o Espírito Santo diz para a gente o seguinte: olhe para a cruz. Foi isso que a gente cantou agora. Eu amo a mensagem da cruz. E o Espírito Santo nos faz olhar para a cruz e entender: tem alguém que morreu por você. Jesus Cristo morreu por mim e morreu por você, meu irmão. Você tem ideia do peso disso? Você acha que pode perder sua salvação por algum momento? Ou eternamente? Se você perder, o sangue de Cristo não foi suficiente para nada. Mas isso é uma prova que ele pagou até a última gota por você. Diz mais aqui. Eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei, que vem do verbo pôr, algo futuro. É ele, não é Ezequiel, é ele. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. A pessoa pode estar na igreja, com Bíblia em mãos, cantando, louvando, mas ainda assim pode ser só um corpo. Foi isso que George Whitefield entendeu quando ele participava do Clube Santo e ganha o livro do Charles Wesley, A Vida de Deus na Alma do Homem. E Whitefield entendeu que ele não precisaria ser só uma carcaça dentro da igreja, que estaria ali só o corpo sem vida. E é isso que a gente vê aqui. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito e vocês viverão. Só vive se tiver o Espírito. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. 7. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Aí você imagina agora Ezequiel vendo tudo isso. Houve um ruído. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam. Cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes e eles se cobriram de pele. Mas olha agora o ponto. Mas não havia neles o Espírito. Até então, tudo isso nós podemos fazer. E com muita fidelidade, com muito temor, com muito tremor, pregar o Evangelho, ir para as ruas, evangelizar, trazer pessoas, cuidar. Gabinete pastoral, atendimento, você pode fazer tudo isso. Mas se não tem o Espírito, não tem vida. Então ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. Ezequiel obedece. Não a voz dele, mas a voz de Deus. Aqui é o segredo de tudo, para a nossa vida, para a vida da nossa igreja. É a voz que a gente ouve. É obedecer a voz que a gente ouve, a voz de Deus. O Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé. Só depois que o Espírito entra, eles vivem e estão de pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel.
Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Quantos de nós nos já estivemos nessa situação? Perdido. Você sabe o que é você entrar no seu quarto para orar e não ter certeza que Deus está te ouvindo? Você sabe o que é a sua consciência te acusar e dizer assim, o inferno espera você, você não tem condições nenhuma de ser salvo. Você já passou por isso, irmão? Você já entendeu o quão perdido você estava? De entender quem vai pagar por mim, quem vai me livrar disso? Quem vai resolver esse problema por mim? E não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero. Somente e unicamente o Espírito de Deus. Mais ninguém. Isso aconteceu na Reforma. As pessoas achavam que poderia ser salvo com as indulgências, subir a escada de Roma, se martirizar. E foram isso que os reformadores pregaram. Lutero, Zwinglio, Calvino. Mais na frente, nos avivamentos, Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards. Esses homens pregaram o Evangelho. Apenas o Evangelho. E hoje os pastores e muitas igrejas tentam inventar coisas que não têm nada a ver com o Evangelho para somar números, mas são apenas ossos secos. A palavra que não tem vida, tem muito estudo, muito tempo, mas não tem vida, porque não tem intimidade, não tem oração. E aquelas mesmas pessoas estão ali, e isso dói em nós. Eu digo por experiência própria, do que é você ver uma pessoa na igreja 1 ano, 2 anos, não quer se batizar, não participa de ceia, não quer entrar na membresia da igreja, mas está ali porque simpatiza. E você faz por ela a mesma coisa que você está fazendo por aquele que se batizou, por aquele que está firme na igreja. Você está fazendo a mesma coisa, mas aquele ali não quer. E não é você que vai salvá-lo, não é você que vai colocar o Espírito de Deus dentro dele. A sua parte é pregar o Evangelho, é levar o Evangelho. E a parte de Cristo, a parte de Deus, é colocar o Espírito e dar vida. Diz mais aqui. Perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a sepultura de vocês e os farei sair delas. Ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Olha a promessa de Deus para aquele povo. Vocês saberão que eu sou o Senhor. O crédito, o mérito não vai para Ezequiel. É do próprio Deus. Não podemos roubar a glória dele. O mérito é dele, é ele quem faz, é ele quem opera. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir a sepultura de vocês e o fizer sair delas. Vocês acham que não tem jeito? Eu vou agir. Eu mandarei o meu espírito. Eu vou ressuscitar vocês. Irmãos, Whitefield um dia disse que o maior milagre que Deus pode fazer não é criar o mundo do nada, é regenerar um homem. É transformar uma vida. É mudar a natureza humana de uma pessoa. Não nascemos neutro, não nascemos bom, nascemos em pecado. Muitos de nós crescemos em pecado, separados de Deus. Não estávamos nem aí para Deus. A gente suprimia a verdade, escondia a verdade, não queríamos enxergar a verdade. E você sabe disso, você sabe o quanto a sua carne quer pecar. Você sabe o quanto a sua carne quer lhe levar para longe de Deus. E, por favor, com toda sinceridade, me responda, quem é que sustenta você? Como disse um dia um pastor interessante, que o arminiano, toda vez que ele dobra o joelho para orar, ele se torna um calvinista, né? Porque quando ele dobra o joelho, ele diz, Senhor, me ajuda, porque eu não posso, porque eu não consigo. Você deveria dizer, Senhor, eu estou aqui para orar porque eu sou o cara, eu sou forte, eu consegui. Eu permaneci de pé hoje. Eu não preciso de nada. Não, todos nós, quando nos prostramos, nos dobramos, a gente confessa, Senhor, eu não sou nada. Se o Senhor não me usar, se eu não estiver na tua sombra, eu não sou nada. Eu preciso de ti.
O mesmo Deus que um dia me regenerou, me fez crer. Eu preciso do Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor. Se você não tiver isso, as outras coisas são inválidas. Então você não tem nada. Deus conhece o você que ninguém conhece. Guarde isso com você. Deus conhece o você interno que ninguém conhece. Uma das coisas que eu li na Bíblia e que me fez tremer foi quando Davi disse: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento, quando eu me levanto, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus pensamentos. Deus é o único juiz que não julga só os atos, mas também os pensamentos. Você sabe o que eu e você merece? O inferno. Por isso que graça é favor imerecido. Você não pode levantar um dedo seu e dizer assim, eu tenho parte. Porque se tivesse 1% seu, você não teria salvação. Spurgeon disse, se a minha salvação dependesse de mim, eu já teria perdido ela há muito tempo. Eu não creio que o Espírito ele entra para regenerar e dar uma nova vida e ir embora depois. O Senhor prometeu que Ele estaria conosco para sempre. Você tem aqui, ainda nesse corpo, um dos maiores tesouros, ou se não o maior tesouro, e ele está dentro de você. O Espírito de Deus. Sabe por que você está aqui agora nessa noite, sentado, nos ouvindo? Porque a misericórdia dele se renovou na sua vida nessa manhã. Porque um dia ele te deu o sopro da vida. O mesmo Deus que um dia disse, haja luz, olhou para você e disse, haja vida. E ele te deu vida. Quando você estava morto. As pessoas interpretam, e muitos arminianos interpretam que a salvação é o ser humano se afogando na praia, batendo os braços com o resto de força que ele tem e gritando por socorro. E Deus vai lá e joga uma boia para ele. E ele se agarra àquela boia e Deus tira. Ah, que salvação, que coisa maravilhosa. Não, meus irmãos. Não estávamos nos afogando. Não estávamos gritando por socorro, porque morto não grita. Morto não bate os braços. Estávamos no fundo do oceano. Ninguém nos via ali. Estávamos mortos, podre. Essa era a nossa realidade. E ele, o Filho de Deus, decidiu descer por aquelas águas e nos trazer lá do fundo do oceano e soprou em nossas narinas, dizendo, viva! Porque eu te quero, porque eu te amo. Em uma das pregações do Wesley, ele disse assim, você sabe por que você é um eleito? Porque Deus te chamou pelo teu nome. O mesmo Deus que um dia disse, Samuel, Samuel, Abraão, Abraão, Saulo, Saulo, ele também disse o seu nome. Você sabe por que eu e você estamos aqui? Porque tememos a ele. Isso é glorioso, meu querido. Lembra quando Saulo de Tarso estava a caminho de Damasco para perseguir os do caminho? Ele está acompanhado por homens. Mas na conversão dele, quando o Senhor fala com ele, por que só ele se converteu e os outros ao redor não? Porque só ele foi impactado e os outros não? Porque aqueles homens que estavam acompanhando o apóstolo Paulo, além da Saulo de Tarso, só ouviram ruídos. E Saulo de Tarso ouviu a voz de Deus nitidamente. Deus foi até ele em particular. Nós estamos aqui hoje para a glória de Deus, porque um dia ele chegou até nós, no particular. Ele chegou até o nosso ouvido. Ele chegou até o nosso coração. Então, você pode responder isso para os arminianos. Eu não fui puxado pelo cabelo. Eu fui puxado pelo amor. Você sabe por quê? Porque ninguém me queria. Ninguém me queria.
quem acreditou em você? Quando você fez seminário, quem acreditou em você? Quando você disse: "Agora eu sou um cristão", quem acreditou em você? Olharam para o teu passado. Era assim com Paulo também. Ananias foi o primeiro a dizer: "Senhor, olha a fama desse homem aí". É assim que o ser humano faz. Ele olha para o passado, ele não te dá crédito. Mas o Senhor, o mestre, olhar para a gente e dizer assim: "Eu quero você. Eu quero te dar o meu espírito". Quem somos nós para isso? Os neopentecostais gostam de colocar Deus contra a parede. É assim que ensinam. Você está com problema no seu casamento, coloque Deus contra a parede e diga para Deus: "Eu não aceito isso". Quem somos nós para falar com Deus assim? Quem somos nós? Toda hora de almoço, quando eu vou almoçar com a minha esposa, se eu estiver em casa, estou à vontade em casa, se eu estiver sem camisa, e a gente for orar, eu não oro sem camisa. Porque eu tenho ideia de quem eu estou diante ali para falar. Eu tenho maior respeito por esses homens que estão aqui na minha frente agora. Eu fiquei muito feliz em conhecer o pastor Daniel pessoalmente, pastor Marcos Paixão, que é uma referência para todos nós. E não é fácil estar aqui diante deles não, viu? Mas eu tenho ideia quem está muito acima deles. Eu tenho ideia de quem está me ouvindo agora, de quem me observa lá na nossa igreja em Jaboatão, de quem me vê quando eu entro no meu quarto para orar e falar com ele. É aquele que me escolheu quando eu não tinha nada para dar, quando eu era apenas um osso seco, sequíssimo. E através da vida de um Ezequiel da vida, o evangelho chegou ao meu ouvido e ao meu coração. E eu pensei, não tem como negar isso. Não tem como recusar esse amor. Não tem como recusar esse homem que me ensinou a ser manso e humilde de coração. Não tem como recusar aquele que diz: "Vem a mim, você está cansado? Você está sobrecarregado? Vem a mim". E eu creio que essa mão dele está estendida até hoje. Para você, meu irmão. Não coloque o seu ministério acima da sua salvação. Não coloque o que você aprendeu, o que você estudou acima da sua salvação. Porque não há nada mais importante do que ele colocou dentro de você. Quando você chegar no reino dele, a sua credencial não é do seu seminário. É uma folha manchada de sangue. E você poder dizer: "Eu estou aqui, porque o Filho morreu por mim. Porque ele sangrou no meu lugar, com uma ferida que foi eu que abri. Os meus pecados ele pagou. Eu deveria pagar pelos meus pecados. Eu deveria ir para o inferno. Eu deveria morrer pelos meus pecados. Mas ele pagou. Ele me deu vida. Me fez ouvi-lo. Me fez enxergá-lo. Ele fez isso por mim. Porei em vocês o meu espírito. Versículo 14. E vocês viverão. E eu os estabelecerei na sua própria terra. E olha que maravilha. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Que foi ele que fez, não foi Ezequiel. Ezequiel só cumpriu aquilo que Deus queria. Queridos irmãos, aplicação aqui para nós. Primeiro para os pastores. Eu anotei aqui, nenhum pregador pode produzir vida. Não carregue sobre seus ombros um peso que Deus nunca colocou ali. Seu dever é pregar fielmente. Não fique preocupado se as pessoas vão gostar do que você pregou ou não.
Vai ter pessoas que vai ouvir você pregar e nunca mais vai voltar na sua igreja. Não fique triste por isso. Eu já conversei com pastores que está passando por burnout, crise de identidade, crise de ansiedade, porque ele está achando que é ele. É ele quem converte, é ele quem enche a igreja. Irmão, faça a sua parte, pregue o evangelho. Seja fiel. O que vai agradar a Deus na sua vida é a sua fidelidade. E a sua fidelidade é a palavra. João Batista não tinha uma igreja como você tem, mas ele foi fiel à palavra. E se eu posso estender um pouco mais do que isso, ame sua esposa. Pastor, eu já amo, mais ainda. Porque ela é uma das principais pessoas que ora por você. Ela é a pessoa que quer te ver de pé. Ela é a pessoa que ama a Deus como você ama. E ela ora pela sua vida com mais sinceridade do que uma pessoa que você vê lá na sua igreja que às vezes fala mal de você pelas costas. Pessoa que você está lá amando, cuidando, como um pastor cuida de uma ovelha ferida. E a pessoa está lá falando de você pelas costas. É igual aqui o pastor João. Ame o seu pastor, se você é daqui, ame esse homem. Valorize essa igreja. Porque não é em cada esquina que a gente encontra uma batista fiel, reformada não, meus irmãos. Você tem que orar pela vida dele. Como diz o pastor Elivando, o nome desse homem tem que estar nos seus 2 joelhos. Ame o seu pastor. Nós estamos aqui de visita. Honra, talvez, para muitos de vocês, ter o pastor Daniel, o pastor Marcos, entre outros que podem vir por aqui, mas esse homem aqui é o seu pastor, que ouve você, que ora por você, que conhece você, e que muitas vezes chora nas suas orações, orando por você, que fala mal dele pelas costas. E eu não estou sabendo de nada não. O bom de ter pastor visitante é isso, que ele pode dar-lhe sem ter pena. Ele não me contou nada não. Estou conhecendo ele hoje pessoalmente. Você deveria ter vergonha de falar mal dele pelas costas. E deveria ter vergonha de não orar pela vida dele. Porque enquanto você está na rua, trabalhando, curtindo, muitas vezes ele está lá, com as escrituras abertas, meditando, preparando o culto para pregar a palavra de Deus fielmente para você. Ore pelo seu pastor. Porque hoje em dia é mais fácil a gente encontrar palhaços no púlpito do que homens de Deus de verdade. Infelizmente está desse jeito. Não só no Brasil, mas em outros lugares também. E para a igreja, nunca se esqueça de quem você era. Quer valorizar mais ainda a graça? Lembre de quem você era. E agora eu posso tirar um tempinho para falar um pouco de mim. Foram mais de 15 anos, meus irmãos, lendo as escrituras sem entender as escrituras. Achando que conhecia Deus e vivia distante de Deus. Mas um dia, através da pregação do Paul Washer, o Espírito me deu vida. E a graça é irresistível. Você não vai conseguir dizer não. Lembre de quem você era. E agradeça a Deus pelo que você é hoje. Repito aquilo que eu disse durante a exposição. O mesmo Deus que um dia disse haja luz, olhou para você e disse haja vida. Haja vida. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pelo teu Espírito. Obrigado por um dia, Senhor, enviar um Ezequiel a nós para pregar. Assim diz o Senhor. Esse é o poder da pregação. Assim diz o Senhor. Não assim diz o pastor, mas assim diz o Senhor. Esse é o peso da palavra. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, que nos tirou, Senhor, do vale de ossos secos. Obrigado pela oportunidade, Pai, de ouvir a tua voz nitidamente.
e de poder levar a tua palavra com temor, com tremor e com reverência. Senhor, nós que somos pastores, sentimos o peso de pregar o evangelho, porque não é a palavra do presidente, do governador, do prefeito, é a palavra do Senhor. E a gente ora para ser 100% fiel nela, mas mesmo assim dependemos totalmente do teu Espírito. Dependemos de estar na tua sombra. E entendemos mais ainda que o Senhor Deus nos ama e nos vê, porque o Filho está à frente de nós. Estamos na sombra dele. E glória a ti por isso. Eu louvo a ti, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã que veio aqui nessa noite e acompanhou pelas redes sociais, pela vida dos pastores que ainda irão ministrar nessa conferência. Louvamos a ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.